queridos alunos e alunas, estamos aqui mais uma vez na nossa aula online, né? De Direito Internacional, e o nosso tema hoje é sobre a condição jurídica do estrangeiro. Tivemos recentemente, em 2017, uma grande modificação nessa condição jurídica do estrangeiro, e eu vou explicar por quê. Antigamente a gente tinha uma lei que se chamava Estatuto do Estrangeiro. Eu sou dessa época, do ano de 1980, plena ditadura brasileira, e que considerava os estrangeiros os inimigos do país, né? Então imagina só a pegada da lei falando de estrangeiro numa época de ditadura. Terrível, né? Ceifando todos os direitos possíveis e imagináveis dos estrangeiros. E aí, lá em 2015, 2014, começou então a ter alguns debates com relação a essa lei nova, que a gente chama de Lei do Migrante, e que fala justamente de uma outra situação completamente diferente, uma outra ideia, muito mais humanitária, que trata os estrangeiros, né? E o número dessa lei é a 13.445 de 2017. É importante, eu vou deixar isso no material de vocês, para que vocês possam, obviamente, seguir essa legislação. Já caiu algumas vezes na OAB. A partir de 2018, começou a cair de forma reiterada, né? Eu tive o prazer de ter feito parte da equipe de professores de Direito Internacional e de Direitos Humanos que foi convidado, e eu cheguei aí algumas vezes para Brasília, conheci o secretário, o secretário nacional de Direito dos Imigrantes, né, o secretário de Justiça, e a gente debateu alguns pontos. Pedimos 100, conseguimos 90, e eu acho que foi muito bom. Tivemos alguns vetos, o Temer chegou a vetar alguns artigos e incisos, mas tudo bem. Eu acho que a gente tem que olhar para frente e ver que o que tínhamos, Estatuto do Estrangeiro, o famoso EE, ele era muito ruim, e ele deixava o estrangeiro numa condição péssima. O que temos hoje é um estatuto muito mais delineado para a Constituição Federal e para os tratados de direito internacional que o Brasil faz parte, né? Então a gente vai ver cada um desses artigos, vamos estudar a fundo essa legislação, que é importantíssima, que cai pra caramba na OAB, que dá como base de um monte de questão, não só de direito internacional, mas também de direitos humanos, né, que já caiu essa lei 13.445 em direitos humanos, e também em direito constitucional. Então, na verdade, se você olhar o panorama da OAB, cai pelo menos, né, alguma questão relacionada a essa nova legislação, porque ela vai ser base para tudo que for falar de direito dos refugiados, direito do estrangeiro em geral. Tudo bem? Então, o que diz essa lei, né? Qual que é a cara dessa lei? Então, ela vai dispor de direitos, vai dispor de deveres do migrante e do visitante. Ele vai regular, então, a entrada e a saída do país e também estabelecer princípios e diretrizes para políticas públicas do emigrante. O emigrante, então, é aquele brasileiro que sai do país e que vai morar em outros países. É aquele que emigra, que sai, então, do seu país. O tratamento concedido aos estrangeiros, basicamente, ele é ditado por interesses políticos e, sobretudo, interesses econômicos, né? A gente vê hoje, na questão da pandemia, né, o que se pensa hoje é justamente a questão política e a questão econômica. A saúde é terceiro, quarto, quinto lugar, né? Então, esse tratamento que é concedido a estrangeiro, tudo vai depender da situação política do país, da situação econômica do país, e que vai afetar sobremaneira e de forma direta essa condição jurídica do estrangeiro, obviamente, em cada época, em cada lugar. As políticas migratórias recentes, elas são acompanhadas por leis que facilitam a entrada do estrangeiro e, às vezes, por leis que dificultam e até mesmo proíbem a sua entrada.
Os fluxos migratórios, eles marcam políticas migratórias de acordo com as necessidades locais. O tratamento jurídico da matéria no ordenamento jurídico brasileiro é eminentemente infraconstitucional, regulamentado através de legislação esparsa, com portarias, com resoluções, normalmente expedidas por autoridades vinculadas ao Poder Executivo. A revogação integral do Estatuto do Estrangeiro, que é o famoso EE, que é a Lei 6.815 de 1980, foi substituída por essa atual Lei de Migração, sancionada em 2016, depois de 2 anos de tramitação, e representa uma verdadeira ruptura com os valores e princípios que orientavam a aplicação das regras de proteção do trabalhador nacional, consolidada através da jurisprudência constitucional. Foi objeto de sucessivas reformas. Esse estatuto foi revogado e incluía diversas regras que foram incorporadas pela atual lei, a Lei 13.445 de 2017. A ausência de regulamentação de temas importantes, inserido por meio de normas programáticas em combinação com vetos presidenciais, resultou nesse decreto que também a gente vai estudar, que é o 9199 de 2017, que acaba regulamentando as lacunas da própria lei de imigração. Então a gente vai ver então que uma série de outras leis esparsas, de acordos, de decretos, serão também importantes para esse nosso estudo. E eu vou colocar aqui na tela para vocês que vocês também tomem nota. Vocês vão ter obviamente esse material, mas que possam acompanhar na tela, que fica mais fácil para vocês visualizarem. Então vamos lá. Temos aí na tela a Lei de Imigração, que é a Lei 13.445 de 2017, o Decreto 9199 de 2017, que regulamenta a Lei de Imigração, o Estatuto do Refugiado, que vocês vão ler também nas próximas aulas, o 9474/97, o Estatuto dos Apátridas, que é o Decreto 4246/02, o Acordo Mercosul, Chile e Bolívia, que é o Decreto 697509, resoluções normativas do CEMIG e medidas provisórias MP 820/18, migração de venezuelanos, agora mega recente, né? De noção geral, o que a gente tem aí? A gente tem a Lei de Imigração, que ela estabelece conceitos, princípios, garantias de que regras relativas, então, à entrada, deixa eu só modificar aqui os princípios, regras relativas, então, à entrada, permanência, saída compulsória e cooperação em matéria criminal. O Decreto 9199 de 2017, ele regulamenta regras programáticas e supre lacunas, estudado em conjunto com a Lei de Imigração, que veremos. E a aplicação subsidiária de legislação especial não é taxativa e permite a celebração de acordos internacionais para conferir tratamento privilegiado a estrangeiros de acordo com a situação jurídica, origem nacional e eventuais acordos bilaterais ou multilaterais. Então vamos aos conceitos, né? A Lei de Imigração, ela estabelece conceitos que diferenciam a condição jurídica do estrangeiro de acordo com a situação jurídica, permitindo, então, em algumas hipóteses, a transformação do visto para conferir um tratamento jurídico diverso do conferido no ingresso do estrangeiro. O conceito de migrante, objeto de veto presidencial, é regulamentado, tá aqui errado, regulamentado, legal que a gente faz ao vivo, no Decreto 9199 de 2017, ou seja, a gente tem conceitos de migrante, imigrante, emigrante, residente fronteiriço, visitante, apátrida e refugiado. Importante aqui, pessoal, vocês saberem a característica de cada um deles. O que já caiu na OAB, professora? Já caiu residente fronteiriço, já caiu imigrante, já caiu visitante e já caiu apátrida, fora, obviamente, refugiado, que cai em todas as provas. Então, a gente vai ver
o artigo 1º. O que fala o artigo 1º? Olha só que bacana, o artigo 1º ele é autoexplicativo e ele coloca o seguinte: artigo 1º, essa lei dispõe sobre direitos e deveres do migrante e visitante, regula a sua entrada e estada no país, estabelece princípios e diretrizes para políticas públicas para o imigrante. Para os fins dessa lei, considera-se, olha só, imigrante, pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil. Olha que ponto importante, né? Então, o imigrante é aquela pessoa que sai do seu país de origem, ok? Então, ela é nacional de outro país, ela pode também ser uma apátrida e ela trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil, ok? Então, o imigrante é aquela pessoa que sai em busca de novas conquistas econômicas, que sai para trabalhar. O emigrante é o brasileiro. O brasileiro, então, que se estabelece de forma temporária ou definitivamente no exterior. O fronteiriço, residente fronteiriço, é a pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida, que conserva a sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho. Um exemplo fácil para vocês visualizarem é a Ponte da Amizade, né? Que fica lá no Paraguai. Você atravessa essa ponte, né? O Chuí, quem teve a oportunidade de conhecer o Chuí, né? O Chuí fica justamente no limite entre Brasil e Uruguai. Então, o Chuí brasileiro é com I. E a cidade que fica logo no limite depois é Chuí com Y. E é uma rua, pessoal. Basta você atravessar a rua. Então, a calçada já é o limite do país. Olha que interessante. E a legislação, ela abarcou essas pessoas que moram no Brasil e que vão fazer compras no Uruguai. É só atravessar a rua. Será que ela precisa de um visto? Será que ela precisa de um passaporte, né? É tudo isso que a gente vai discutir. Com relação ao visitante, então é a pessoa nacional de outro país ou apátrida que vem ao Brasil para estadas de curta duração, sem pretensão de se estabelecer temporária ou definitivamente no território nacional. E o apátrida, a gente já viu na aula passada, é a pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum estado, segundo a legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, promulgada pelo Decreto 4246 de 2002, ou assim reconhecida pelo Estado brasileiro. Então, são essas pessoas que a gente vai estudar nesta lei de imigração. Então, é o imigrante, emigrante, residente fronteiriço, visitante ou apátrida. E é importante a gente mais uma vez falar sobre a questão do migrante, né? Migrante, então, é toda pessoa que se desloca do seu país, que se desloca da sua região geográfica ao território de outro país ou região geográfica em que estão incluídos o imigrante, o emigrante e o apátrida. Então, por exemplo, no Santa Cecília, eu sou coordenadora do Observatório dos Direitos do Migrante. Ou seja, eu estudo lá, eu faço observação, faço pesquisa relacionada ao imigrante, ao emigrante e ao apátrida. Então, assim, é importante dizer que temos esse observatório e que a gente faz viagens pelo mundo inteiro falando sobre as pesquisas que a gente faz, e esse observatório ele é aberto aos alunos. Então, quem quiser aí depois dessa pandemia, né, conversar comigo, a gente está de portas abertas lá, a gente funciona na parte da manhã, no contraturno, né, de vocês, na sexta-feira praticamente o dia inteiro, e é bem bacana porque a gente estuda essas questões que são super atuais, né? E eu já estudo refúgio há muito tempo. O meu doutorado foi sobre refugiados. O meu mestrado já teve algumas pinceladas sobre isso, então é bastante interessante.
Mas vamos lá, é importante a gente ver também que a gente não vai só estudar a lei de imigração. A gente vai estudar também uma série de leis que a gente chama de leis subsidiárias, né? Então é importante dizer que essa lei de imigração, ela não prejudica a aplicação de normas internas e internacionais específicas, por exemplo, sobre outras questões, né? Refugiados, asilados, agentes, pessoal diplomático, consular, funcionários de organização internacional e seus familiares. Então, só lembrando que a gente tem a Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, a Convenção de Viena sobre relações consulares, o Estatuto do Refugiado, Estatuto dos Apátridas e o Acordo de Mercosul, Chile e Bolívia. Então, a gente vai, obviamente, falar sobre essas questões. Importante falar também sobre as autoridades competentes, né? A competência do Poder Executivo para a aplicação dessa lei de imigração, ela vincula-se diretamente à política estatal soberana exercida pela Presidência da República. Houve uma cisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública após a entrada em vigor da nova lei, que torna então a atuação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública subsidiária em matéria de imigração. A gente vai ver por que tem aí uma pegadinha de penal também nessa matéria. A concentração, então, da condução da política migratória no Ministério da Justiça demanda uma colaboração entre a Polícia Federal sob a direção do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. A revogação do Estatuto do Estrangeiro, ela afastou a atuação do CEMIG, que era importantíssimo e tinha pessoas muito capacitadas lá. E transfere parte dessas competências ao DEMIG, que é o Departamento de Imigração, que é subordinado à Secretaria Nacional da Justiça, e assume essa direção da política migratória. Quem for para Brasília, né, a gente tem lá o Ministério da Justiça, que é aquele prédio belíssimo ali na Praça dos Três Poderes, e logo atrás dele tem um prédio anexo. Ali fica a Secretaria da Justiça, o CEMIG logo em cima e o DEMIG também. Essa lei de imigração, ela estabelece então a competência do Ministério das Relações Exteriores em matéria relacionada a vistos, como atua também na autorização de residência de vistos diplomáticos, oficiais, e atua também junto à Presidência da República na matéria de asilo político, participando também com outros ministérios que compõem o CONARE, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, na qual eu trabalhei por 2 anos. O CONARE, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, ele é ligado ao Ministério da Justiça. E hoje eu sou só a consultora do CONARE. O Ministério do Trabalho, ele também exerce um papel importante, com a competência para cancelar a autorização de residência de imigrante fronteiriço, por exemplo, que também é de preocupação do CONARE. A atuação do Poder Judiciário não se limita à garantia de direitos, confere também competência à Justiça Federal para confirmar a opção de nacionalidade mediante a provocação da parte interessada, como a gente viu na aula passada. E a lei de imigração, ela também regulamenta regras procedimentais aplicáveis no exercício da competência originária do STF em matéria de extradição, que vai ser também matéria que a gente vai estudar. Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês quais são os departamentos e o que a gente vai trabalhar também em conjunto nessa leitura da lei e também estudo dessa nova legislação. Então, aí no quadro, a gente vê que temos o DEMIG, da Secretaria Nacional da Justiça, CONARE, que vai então tutelar o Estatuto do Refugiado, o Ministério da Justiça, pela Lei de Imigração e Decreto, Ministério das Relações Exteriores, a Lei de Imigração e Decreto, Ministério do Trabalho, da mesma forma, Justiça Federal, Polícia Federal e Comitê Federal de Assistência Emergencial. Então, a gente vai trabalhar com todos esses atores durante o nosso estudo. Importante a gente falar de alguns avanços e novidades, né? A lei de imigração, ela transforma, como eu estava falando para vocês, o tratamento jurídico conferido ao estrangeiro, antes sujeito ao princípio da proteção do trabalhador nacional, ou seja, estrangeiro era inimigo, hoje estrangeiro é parceiro.
o reconhecimento de princípios e garantias vinculados ao direito internacional dos direitos humanos, que visa proteger o migrante contra os abusos estatais e amplia e redistribui a atuação de autoridades do Poder Executivo e Judiciário para reforçar mecanismos de cooperação jurídica internacional. Resumidamente, pessoal, olha o resumão aqui, ó, para a OAB isso aqui, hein? Olha que bacana. Já caiu questões aqui relacionadas a isso. Qual que é a pegada dessa lei? Né? Falando português atual, contemporâneo. Qual que é a pegada dessa lei? A pegada dessa lei é a não criminalização da imigração, né? Com ampliação das espécies de vistos, mudança de terminologia, desburocratização e flexibilização das condições para acordos de reciprocidade para isenção de visto de visita, determinação de prazos para efetivação de medidas de saída compulsória para a garantia do devido processo legal, repatriação aplicável para a situação irregular na entrada e deportação apenas para permanência irregular, abolição da aplicação de medida expulsória sem prazo determinado. Isso aqui já caiu na OAB. A gente vai ver o critério da expulsão. A expulsão não é mais forever, não é mais para sempre, pessoal. Expulsou uma vez, a pessoa pode voltar? Pode. Questão que caiu pra caramba na OAB uma época. Abolição da prisão obrigatória do extraditando durante a fase judicial do processo de extradição no STF. A pessoa, por muitas vezes, responde em liberdade. Reconhecimento de direitos do imigrante brasileiro e ampliação da cooperação internacional em matéria criminal, qual seja, então, a nossa tão famosa Lava Jato. Pessoal, eu já vou, volta para a tela aqui. Nossa aula já está com 22 minutos, fica um pouco cansativa para ficar vendo diretão, então eu vou cortar a nossa aula agora para a gente continuar. Toma uma água, um café, levanta, tal, para a gente continuar a nossa aula, onde a gente vai falar ainda e bater em algumas questões relativas ao direito do estrangeiro e da condição jurídica dele, ok? Então, nos vemos na próxima aula. Um beijo, até mais, tchau, tchau.